Em 1983 aconteceu algo importantíssimo para a Berkshire, para a história da Berkshire, que foi a fusão, a incorporação, fusão da Blue Chip Stamps. E com essa fusão, a gente traz o nosso querido Charlie para dentro da estrutura da Berkshire. Então, agora, de fato, nós temos Buffett e Charlie dentro da estrutura da Berkshire. Isso gerou uma série de simplificações também em holding, em na governança, mas é um fato marcante e essa carta, devido à entrada dos sócios, dos novos acionistas, devido à entrada de muitos acionistas de mercado, porque a Berkshire vinha entregando um excelente retorno de forma consecutiva e vinha conseguindo uma boa fama, uma boa reputação no mercado, o Buffett ele reforça e reafirma os principais princípios que regem a gestão dele na Berkshire. E aí é importante, quando a gente repassar esses princípios, você pensar se nos teus negócios, nos teus investimentos, você está aplicando ou faz algum sentido aplicar alguns desses princípios. Tá? Tem coisa muito legal aqui. Bom, depois a gente vai explorar um pouco de uma aquisição que foi feita naquele ano, que foi a NFM, e por fim a gente vai falar de Goodwill, que é o valor intangível na aquisição de um negócio, e a gente vai explorar esse tema. Então, cara, essa carta tá sensacional. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, desse áudio, se você estiver ouvindo, e vamos refletir juntos nos acontecimentos de 1983. Dando início, vamos reforçar então os principais princípios da Berkshire. Como é uma lista, eu vou ter que olhar para baixo para ler, né? Não se incomodem com isso. Mas vamos lá. Bom, vamos lá. A Berkshire é uma ponte. A ideia dela é ser um hub onde ela permite que os acionistas se conectem com excelentes negócios investidos. E para isso, para conseguir cumprir essa função com excelência, os acionistas eles precisam ter uma visão de dono. E Buffett reforça que a Berkshire, ela tem o ideal dela é ser um partnership, um modelo de partnership. Então, todos os acionistas são donos com mentalidade de longo prazo e com visão de longo prazo. E ele reforça isso em todas as suas comunicações e na sua forma de agir, e na sua forma de pensar. Não apenas na comunicação, porque um ato vale mais do que 1000 palavras, mas ele reforça isso. Então, a ideia da Berkshire é ser um hub que conecta os acionistas a excelentes negócios, tá? Por isso precisa de uma mentalidade de parceria e não uma mentalidade de aposta, uma mentalidade de construção do longo prazo. Aqui tem algo muito interessante. É o alinhamento total entre a gestão da Berkshire e os acionistas, tá? Para isso, o Buffett e os principais gestores, os principais executivos, eles têm pelo menos 50% do patrimônio familiar na Berkshire, investido na Berkshire. Isso garante um alinhamento de interesse gigantesco, né? Porque quando ele estiver mexendo com o seu dinheiro, ele está mexendo também com o dinheiro dele. E aqui volta a provocação, reflete aí. Nos teus negócios isso faz sentido? Nos teus investimentos isso faz sentido? É algo importante a se pensar, porque senão você está comprando numa cozinha onde os próprios cozinheiros não comem lá, tá? E aí é importante você estar alinhado e atento a isso. Pô, por que que o cozinheiro não come aqui, né? A meta de longo prazo da Berkshire continua clara, que é gerar um retorno superior à média das grandes empresas americanas de forma consistente, e isso ele conseguiu. Teve uma ou outro negócio que em janelas de tempo específicos geraram mais retorno? Sim, obviamente teve. Porém, na média, ele supera, na média, ele dá mais resultado, 22% ao ano acumulado. É dinheiro pra caramba, tá? Como que ele pretende alcançar isso e qual que é o objetivo para alcançar? Investindo na aquisição de negócios excelentes, geradores de caixa com alto retorno sobre o capital investido. Quando não for possível adquirir esses negócios, a Berkshire compra frações, investindo nas oportunidades do mercado de ações com os mesmos critérios de qualidade. Aqui vem um ponto importante. Se ele tivesse feito só isso, se ele tivesse só investido no mercado de ações, ele possivelmente teria tido um resultado excelente. Mas realmente tem muito valor você fazer as empreitadas de você adquirir negócios e conseguir converter esses negócios e fazer esses negócios gerarem resultado, tá? Ele conseguiu fazer muito dinheiro assim e quando isso aqui é importante.
muita gente fala, vou pegar aqui um negócio que hoje acontece no Brasil, né? Muita gente fala, cara, você tem que investir no mercado imobiliário, você tem que investir em galpão, você tem que investir em empreender, etc. Sim, tem muitos negócios fora da bolsa que vão gerar muito resultado. Muito resultado. Mas você tem que conseguir, é que nem o céu no inferno, dá para otimizar o resultado que você teria com a bolsa, porque também tem excelentes oportunidades na bolsa. A bolsa brasileira, ela é problemática, ela é caótica, nós sabemos disso. Mas você não precisa olhar só a bolsa brasileira, você pode olhar a bolsa americana também, bolsa ativos globais e, cara, eventualmente explorar oportunidades que a bolsa brasileira possa oferecer. Tem excelentes negócios dentro da bolsa brasileira que estão aí sobrevivendo e se provando no tempo, tá? É, enfim, jogar o jogo, é, é não ser preconceituoso com o dinheiro. Não tenha preconceito com dinheiro. O importante é fazer dinheiro. Aí, próximo, né? Dívida. Ele não usa dívida só se a dívida for longa, pré-fixada e extremamente segura. Nada de dívida de curto prazo ou alavancagem responsável. O Buffett ele até coloca aqui, olha, isso aqui pode punir o nosso crescimento, porque eu tô reduzindo o efeito de alavancagem, e a alavancagem ela exponencializa, né, o negócio. Porém, eu tenho um dever aqui com meus acionistas, eu tenho um compromisso de cuidar do dinheiro deles de uma forma como se o dinheiro fosse meu. E Buffett ele sempre fala que a regra número um dele é não perder dinheiro, a regra número dois é nunca esquecer da regra número um. Então, há um compromisso fiduciário, há um compromisso muito claro na gestão do Buffett, que é, olha, eu posso até ganhar menos, mas com mais segurança e com foco no longo prazo. Por isso que não vou fazer aventura e não vou me endividar de forma irresponsável, tá? Buffett coloca também aqui, e pá, volta ali na dívida antes da gente finalizar e pensa no teu negócio. Será que faz sentido eu estar operando com esse nível de alavancagem? Sim, né? Sou ganancioso, sim, quero ganhar dinheiro, mas até onde vale? Até onde esse risco compensa, tá? Ou a empresa que eu estou investindo, isso aqui é importante. Olhar o nível de alavancagem das empresas nas quais você investe, tá? Isso é muito importante. Próximo ponto, sobre aquisição. O Buffett ele tem uma lista de desejos. Ele sabe o que ele quer comprar, ele sabe quais são os negócios excelentes. Mas ele não está disposto a entrar nesses negócios se for a qualquer preço, rasgando o dinheiro dos acionistas, não. Né? Ele não vai realizar a lista de desejos dele com o dinheiro dos outros, de forma irresponsável. Ele vai fazer a alocação de capital com respeitando o dinheiro dos outros como se o dinheiro fosse dele. Tá bom? Aqui um ponto importante que complementa o que a gente viu na carta de 80, 81 e 82 sobre lucros retidos. A ideia dos lucros retidos ela é muito bonita. Você conseguir reter lucro e reinvestir a alta margem. É uma ideia muito bonita. Mas essa ideia precisa se provar na prática. Com o tempo, em janelas temporais, o negócio isso tem que se converter em preço, tem que se converter em valor para o acionista. Porque senão é só uma ideia bonita. E você precisa estar muito atento a isso. Tá? Não é porque a empresa está retendo que ela vai conseguir reinvestir altas taxas de retorno e que essas altas taxas de retorno vão conseguir voltar para o acionista. Você precisa acompanhar isso e precisa estar muito atento a isso. E aqui, Buffett ele também coloca a filosofia dele de buy and hold, que é uma filosofia que é falada aí na internet, você já deve ter falado algum influenciador, algum gestor falando sobre essa filosofia. Mas a ideia aqui é a seguinte, cara, eu comprei o negócio, eu comprei os ativos e a minha ideia é acumular bons ativos, não vender ativos. E eu vou acumular ativos e vou acumulando bons ativos ao longo do tempo. Se esses negócios forem excelentes, mesmo que o preço suba, a ideia o princípio é não vender, tá? Exceto em situações pontuais, a ideia é não vender ou evitar ao máximo a venda, tá? Essa é a ideia principal. Com o tempo a gente vai ver uma flexibilização desse princípio, mas até hoje ele permanece inalterado na sua essência, que é, cara, bons negócios não se vende, acumula. E mesmo negócios ruins só serão vendidos se não houver mais confiança na equipe e nos princípios da operação. Aqui eu discordo um pouco dele, e eu acho que ele até se contradiz um pouco, porque você não pode colocar dinheiro.
não, dinheiro velho, né? Você tem que colocar em cima de onde está rendendo, aí volta na parábola dos talentos que a gente viu na carta de 81, etc. Mas, enfim, né, a ideia dele é segurar e tentar manter, se mantiver uma confiança na gestão, nos trabalhadores, né? Tem o caso aqui dos moinhos, né? É um caso bem famoso da indústria têxtil, onde ele foi lá, negociou com os funcionários, tentou manter até o fim. O Buffett, ele sempre agiu com um princípio moral e com um certo sentimento de dever acima da média dos gestores, acima da média dos demais capitalistas de maneira geral, tá? Ele sempre teve esse sentimento de dever com os trabalhadores, com os funcionários, e a gente pode ver isso nos movimentos que ele fez ao longo do tempo. Depois teve o caso do Bank of America também, que ele também foi envolvido. Enfim, eu acredito que se o negócio é ruim, não está performando, você tem que vender. Mas, nesse caso aqui, e aqui tem uma diferença também, né? Que ele também tem controle total de alguns negócios. Mas, enfim, é algo para se pensar e pelo menos provocar do tipo... Cara, evite entrar em negócio ruim. Evita ao máximo. Uma vez que você tá dentro, aí você pensa no teu dever ali, na tua responsabilidade, principalmente em negócios onde você tem controle. Em negócios onde você não tem controle, aí eu já acho que é preciosismo você seguir segurando aquele negócio por causa da gestão ou não, tá? Se você não tem controle, troca. Vai para um negócio que vai te dar resultado, vai para um negócio que vai gerar resultado, porque senão você tá premiando também um negócio ruim. Bom, e aí, complementando esses dois pontos anteriores, de negócios ruins e de lucro retido se transformar em resultado, o mundo dos negócios, ele não funciona da mesma forma que a astrologia e a astronomia. Tanto faz, o tempo que a Terra leva para dar uma volta ao redor do Sol não influencia nos negócios. Um ano temporal, ele não é um ano de negócio. Então, o ideal aqui é você trabalhar com janelas de pelo menos 5 anos para conseguir analisar realmente o resultado dos negócios e se esses negócios realmente estão performando. A análise trimestral é péssima. Eu evito ao máximo a análise trimestral. A análise trimestral é apenas um acompanhamento ali pontual, mas a análise anual é uma boa janela de curto prazo e a janela de 5 anos é uma boa janela de médio prazo. Aí você trabalhar com janela de 10 anos para longo prazo é sempre o mais interessante, na minha visão. Aí você faz o que quiser, mas eu realmente evito tomar qualquer decisão com janela de um ano, porque é totalmente insuficiente. Pode ter muito ruído numa janela de um ano. E janelas mais longas, elas acabam diminuindo o impacto do ruído. Então, antes de avançar para o tema 2, pensa se algum desses princípios faz sentido para o teu negócio. Eu tenho certeza que, por exemplo, esse da análise anual é algo que dá para aplicar. A questão de você estar atento ao repasse dos lucros é importante também de aplicar. Na dívida, você tem, cara, não age com o estômago, não age com impulso, tenha muito cuidado, prefira dívida longa, ainda mais no Brasil, se você estiver operando no Brasil, que é uma insanidade, né? Juros é uma insanidade. Conheço muita empresa que quebrou agora porque se alavancou lá quando o CDI estava baixo, só que na pandemia que o CDI estava quase negativo. E agora o CDI está 15, vai a 15 esse ano. Então tenha muito cuidado com esse tipo de dívida. Indo agora para o caso 2, que é a primeira análise de aquisição que a gente vai fazer desde a primeira análise de carta. Buffett, a Berkshire fez a aquisição da NFM, que é uma loja de móveis lá de Nebraska. Essa loja, era uma loja mesmo, ela foi fundada pela senhora Rose Blanken, que era uma russa judia que fugiu da Rússia dos czares, da Rússia czarista, e chegou aos Estados Unidos com um pouco mais de coragem e uma ética de trabalho gigantesca. Tá? Ela começou vendendo móveis usados no porão da casa dela e conseguiu, quando ela juntou $500, abrir a própria loja. Ela chegou a ser processada pelos concorrentes pela concorrência desleal, por vender muito abaixo do preço. E ela ganhou todos esses processos, que funcionaram de forma oposta para os concorrentes, que além de perderem o processo, gerou uma reputação incrível para a Rose e para a senhora Blank, que de venda a baixo preço e com alta margem,
mas principalmente com abaixo o preço. O Buffett ele disse que a senhora Blank ela conseguia entender de capitalismo melhor do que 90% do pessoal de Wall Street e melhor do que a média dos americanos. Conseguiu vender móveis sozinha, aprender inglês sozinha. Ela não sabia, ela tinha muita dificuldade em falar, em escrever e ler em inglês, mas ouvindo fregueses e decorando frases, ela sozinha vendia mais do que ela vendia mais tapete do que lojas de departamento inteiro. Tá? Então, o que ela fez foi incrível. Trabalhou até 90 anos, a venda foi aos 90 anos. Ela trabalhou, na verdade, até 108 anos, vendeu a loja com 90 anos. E o nível de confiança entre o Buffett e a senhora Blank era tão grande que eles fizeram um documento de uma página para aquisição. Foi uma venda de 90%. A senhora Blank continuou com 10, a família da senhora Blank continuou com 10, e alguns dos filhos, que acabaram se tornando executivos, tinham a opção de comprar mais 10. Depois da aquisição foi um sucesso, o modelo de negócio, a Berkshire conseguiu expandir o modelo de negócio, é uma loja bem conhecida e uma rede grande hoje na região, e foi um excelente negócio. Aí o Buffett, ele ressalta, né, que esse negócio tinha alguns valores que ele buscava quando ele fazia investimento. Uma gestão excepcional, uma cultura forte e resultados consistentes. Então, o aprendizado aqui dessa aquisição foi: busque ativos com resultados consistentes, com uma gestão muito alinhada ao negócio. Lembra o que a gente falou do Illinois Bank? O fundador também continuou trabalhando com a Berkshire depois. Acho que a senhora Rose continuou trabalhando também depois da aquisição. Então, são pessoas que, de fato, gostavam muito do negócio e tinham um alinhamento muito grande, com foco muito grande em resultado. Aqui, o modelo de negócio envolvia custos muito baixos. Para conseguir vender abaixo do preço da concorrência, você precisa ter custos muito baixos, uma estrutura super enxuta. E ele até fala que o objetivo da loja era ser 100% centrada no cliente e não em vaidades, mas no cliente, e por isso ela conseguia realizar um preço baixo, e por isso essa aquisição acabou dando muito certo e foi um excelente negócio para ambos. Esse tipo de negócio me agrada bastante, eu até mais futuramente pretendo lançar uma série também de análise de negócios, de self-made men, né? Essa ideia de pessoas que conseguem construir do zero o negócio, isso é enriquecedor, e o caso da senhora Blanking, da família Blanking, é um caso bem interessante para isso também. Buffett reforça o resultado da Buffalo News nessa carta e da See's Candies, que era, no caso da loja de doce, assim, ele reforça o valor da marca, da cultura, como se traduz em poder de precificação, mas ele estava falando de negócios muito específicos naquele ano, então eu vou ocultar dessa análise, tá? Tanto da Buffalo quanto da See's Candies. Bom, então dando início aqui ao terceiro tema da carta, um tema um pouco mais técnico e que muitos de vocês nunca ouviram falar e não faz parte do dia a dia de vocês, que é o goodwill, que é tentando simplificar aqui, o valor intangível de um negócio. Vamos lá, quando você vai fazer uma aquisição, você tem o valor do ativo daquele negócio. Por outro lado, muitas vezes você paga um valor acima do valor do ativo de um negócio. Essa diferença entre o ativo e o valor pago é o goodwill, que é um valor intangível. E existem muitos gatilhos, muitos drivers que geram esse valor intangível. Quanto maior o valor intangível, maior o goodwill. Na realidade americana, que é esse caso aqui, esse goodwill ele é depreciado ao longo do tempo, mas ele não gera nenhum tax shield. No Brasil, existem regras para depreciação, mas muitas dessas regras permitem uma realização de algum tax shield, que é uma parte no imposto de renda que a empresa paga com base na depreciação dessa aquisição, tá? Inclusive, isso permite com que muitas aquisições no Brasil aconteçam, né? Esse prêmio por causa do goodwill e esse tax shield que gera. Mas então vamos ver o que ele quer dizer aqui, tá? Para ficar mais claro, imagina que você vai comprar uma padaria. Você tá lá, tá analisando a padaria. Quando você está analisando a padaria, você tem o valor dos fornos, do balcão, do estoque. Você tem contas a receber nessa padaria. E a soma disso dá R$ 200 mil. Só que
o dono, o vendedor, ele está pedindo 500 mil reais. Por quê? Porque a padaria tem uma clientela fiel, com uma certa venda recorrente, tem uma localização imbatível, uma reputação muito sólida da qualidade dos produtos, da qualidade do atendimento, tem toda uma equipe montada, ela está prontinha para operar. Essa diferença entre os 200 mil e os 500 mil é o intangível, é o goodwill, que você vai pagar no negócio, tá? E aqui, se você aceitar pagar mais, você está aceitando o valor daquele intangível. Há dois tipos de goodwill: o goodwill contábil, que aparece no balanço após a aquisição, e o goodwill econômico, que é o real, o sustentável, e é o que aquele ativo intangível vai entregar ao longo do tempo. Quanto mais asset light um negócio, quanto menor o ativo, maior tende a ser o goodwill daquele negócio. E aqui, vou pegar um exemplo, por exemplo, uma transportadora. Se a transportadora ela opera sem caminhões próprios, com caminhões de terceiros, ela opera no modelo de asset light. E maior tende a ser o goodwill, porque aquela frota ali é de terceiros, não está dentro do balanço dela, mas ela opera aquela frota. Agora, quanto mais asset heavy, quanto mais pesado o balanço de uma empresa, menor também tende a ser o goodwill. E aqui a gente poderia até fazer uma outra análise em cima disso, que é sobre a capacidade, como a inflação ela afeta esses dois negócios. Quanto mais asset light, menos afetado por inflação também é o teu negócio, porque menor é o teu custo de reposição. E quanto mais pesado o teu balanço, maior é o impacto que a inflação tem também, porque mais pesado é o custo de reposição do teu balanço, tá? Muitas dessas empresas de asset heavy, essas empresas pesadas, elas não têm um goodwill, ela tem um no-will. E você vai pagar um prêmio em cima disso e você não vai conseguir recuperar esse prêmio depois. Tenha muito cuidado com isso. Empresas que têm muito goodwill são asset light, por exemplo, SaaS, franquias têm também muito goodwill. E esses negócios são legais, eles têm um goodwill econômico interessante. Empresas que têm uma marca muito forte, muito sólida. É isso, tá? Então, o problema... ele usa o exemplo da Seascans, que é uma empresa que foi paga um goodwill, mas esse goodwill, com o próprio lucro gerado pelo negócio, ele foi rapidamente, pago. Foi um investimento que valeu muito a pena, tá? Então, o problema não é pagar mais do que o ativo. O problema é pagar mal. Hoje em dia que tem muita tecnologia, muito negócio de tecnologia disponível, é muito difícil você fazer negócios sem pagar um goodwill em cima, porque esses negócios eles têm o balanço, ele não acompanhou a evolução tecnológica, a evolução do modelo de negócio, as métricas contábeis e as regras contábeis. Na verdade, ninguém sabe muito bem como fazer isso ainda, e longe de mim sugerir qualquer coisa, qualquer alteração. Mas é o para ficar atento, tá? Então, a próxima vez que você for investir, pergunta se o negócio ele precisa de um caminhão de dinheiro novo todo ano. Você precisa, é, você precisa fazer uma reposição muito grande, você tem custos muito altos, etc. Ou se não, aquele negócio ele não tem essa necessidade e por isso você consegue pagar um pouco mais para o dono e assumir aquele negócio que vai te gerar caixa, vai te gerar resultado de forma consistente e sólida. A compreensão do goodwill não é só um detalhe contábil, é um divisor entre investidores comuns e investidores extraordinários, tá? E não pague caro por fumaça. Se você pagar caro por fumaça, você vai destruir capital no longo prazo. Então, essa carta de 83 ela reforça o que a Berkshire acredita e a forma como o modelo da Berkshire, de negócio da Berkshire funciona, com a mentalidade de dono, com um alinhamento radical entre gestão e acionistas, com uma busca por negócios excepcionais, com cultura forte, geração de caixa e retorno alto, e, acima de tudo, a recusa sistemática de decisões apressadas ou baseadas em vaidade. Tá? Se você está construindo seu patrimônio com essa mesma lógica, Buffett deixa um recado poderoso, que é: análises de um ano valem pouco. E no horizonte de 5, 10, 20 anos, os grandes acertos aparecem e geram resultados magníficos, extraordinários para os investidores. O que você mais gostou dessa carta? Comenta aqui, deixando nos comentários.
Compartilha com um amigo que pode ter interesse também em investir, em fazer negócio, em fazer aquisição, também é dono de algum negócio. Se você tem alguma sugestão para o nosso conteúdo, também, sempre bem-vindo. E é isso, pessoal. Essa carta é uma carta legal, principalmente ali o início dela, onde ele fala dos princípios da Berkshire. É uma carta que agrega e reforça valores e a gente segue nossa jornada analisando carta a carta, trazendo os principais pontos de cada carta. E é isso, pessoal. Um forte abraço e nos vemos na carta de 1984.